Fala, investidores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez falando um pouco sobre a análise fundamentalista aí das ações. O pessoal que está começando agora e quer uma orientação, quer um caminho aí para ver se a ação é boa ou não, se está barata ou não está, se ela está valendo a pena ou se perdeu seus fundamentos, é muito simples. Tem um site aqui que eu indico, né, que é o Status Invest, que ele serve justamente para isso, para você praticamente fazer a análise das suas ações. Lá fala sobre dividendos, sobre como a ação está indo através dos seus indicadores fundamentalistas, valuation e tudo mais. Enfim, eu acredito que seja muito bom aí para você que está começando, porque eu no começo precisava dessa orientação e não sabia como é que era. Então vou explicar passo a passo alguns indicadores aqui que eu costumo usar para poder analisar algumas empresas. Lembrando que é a minha opinião, tá bom, pessoal? O que eu uso. E uma orientação que eu dou é não veja de uma forma única. O único fundamento, você não pode analisar aquela empresa através de um único fundamento. Você vai analisar de um contexto geral, você vai unir todos os fundamentos que você analisou e vai criar a sua opinião sobre determinada empresa. Antes de mais nada, queria, por favor, pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí para quem gosta desse tipo de conteúdo aí, para aquele amigo que está começando agora a investir e não sabe analisar nada sobre a empresa. Enfim, vamos lá para o vídeo? Então, pessoal, falando um pouquinho aqui, estou aqui no site da Status Invest. Como vocês podem ver, minha Vale, né, a Valezinha que eu gosto de analisar, vou usar ela como exemplo, tá? Já começando de primeira os dados que eu gosto de analisar, eu já procuro ver valor atual, ó, valor atual dela no mercado, tá? A cotação dela em 71,69. Já teve uma mínima de 59,31, uma máxima de R$ 90,83. Dividend yield que ela paga é de 8,48. Lembrando que isso daí é nos últimos 12 meses, tá bom? Ela andou se desvalorizando nos últimos 12 meses em 16,15. Aí você tem que procurar saber o porquê dessa empresa ter se desvalorizado, entendeu? Ou ela perdeu seus fundamentos, ou foi por causa de notícias relevantes, ou ela depende do meio externo, que é o caso da Vale, né? Ela depende de meios externos aí, como a China, para poder sobreviver, né? Poder dar lucro aí, enfim. Vamos lá, analisando aqui, eu vou vendo o gráfico também, eu costumo ver o gráfico da Vale, vejo a cotação, como é que ela tá. Eu costumo pegar a cotação dos últimos 5 anos, tá bom, pessoal? Sei que é muita coisa, mas eu pego geralmente essa cotação para poder ter uma base de quando foi o topo histórico da empresa, praticamente, quando ela teve as maiores quedas, por exemplo, na queda do Covid, ela teve uma queda brusca, ou quando aconteceu lá em Brumadinho, teve uma queda, e quando ela pode ter futuras altas, entendeu? Você vai ter uma noção mais ou menos de como que vai administrar, se você vai investir mais nessa empresa ou não através desses fundamentos, dessas análises de gráficos também. Indo aqui para os fundamentos dela, né, os dados fundamentalistas dela. Para quem não sabe, isso daqui está disponível em todo o balanço da empresa. Aí tem empresa que dá trimestral, semestral, mensal, né? Os balanços dela. O que é o balanço? São os dados da empresa em si. Eles servem para orientar o investidor, dando resultados da empresa, se a empresa deu lucro ou se deu prejuízo, tá? Lembrando que você tem que analisar a empresa num todo, você não pode se basear naquela empresa justamente só por um dado fundamentalista. Então vamos nessa aqui, deixa eu ver. Dividend yield, como eu te falei, 8,48%. PL, o que é o PL? O PL é o preço sobre o lucro. O que seria o preço sobre o lucro? É um indicador que é muito importante para você, investidor, para você saber se a empresa está cara ou barata. Se o mercado está precificando, está vendo ela com bons olhos ou se está vendo com maus olhos essa empresa, entendeu? Quem vai dizer esse PL vai ser o mercado, né? Aí a empresa só divulga esses resultados. O PL, lembrando que quanto mais alto, melhor, tá? E se ele for negativo,
quer dizer que a empresa está dando prejuízo aí para você investidor, né? E está tendo prejuízo também para ela. Outro dado fundamentalista que eu costumo analisar bastante é o P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. Aqui, o preço sobre valor patrimonial da Vale está em 1,71. Ele é um indicador que também vai indicar se a empresa está cara ou barata, de acordo com relação ao seu valor patrimonial, tá bom? Enquanto isso está em 1,71. O preço justo dessa empresa seria 1. Deveria estar 1 aqui, né? Se fosse no preço justo dela. Mas como o investidor está investindo bastante nela, está vendo o potencial nela, então tem muitos investidores aí precificando ela mais alto. Isso faz elevar o P sobre VP dela, que justamente está em 1,71. Como está esse 0,71 a mais aqui, isso daqui significa que a empresa está 71% mais cara, tá? Vocês têm que ver com esses olhos. Lembrando, quanto maior o P sobre VP, mais precificada está essa empresa. Quanto menor, mais barata ela pode estar, tá? Mas lembra-se disso. Além de poder estar barata, ela pode estar perdendo seus fundamentos. Por isso que eu falo para nunca analisar a empresa de acordo só com um fundamento. Imagina se você analisasse só o P sobre VP pensando que a empresa está barata, abaixo de 1. E na verdade ela está perdendo seus fundamentos, a empresa está falindo, entendeu? Porque se a empresa estiver falindo, vai acontecer a mesma coisa. O P sobre VP dela vai cair, o PL dela vai cair, enfim. Você não pode analisar um só fundamento para se basear numa empresa toda. EV sobre EBITDA. O EV sobre EBITDA aqui, quanto maior, melhor também, tá? Lembrando, tá? Porque o EV sobre EBITDA, o EBITDA vai representar os resultados que a empresa obtém sem a subtração das suas despesas, tá? Como juros, amortizações, depreciação de bens e impostos, né? Que são impostos pela empresa, assim. A empresa tem um lucro e aí, através desse lucro, ela já não pode sair distribuindo para o investidor. Ela ainda vai ter os impostos, todas essas coisas aí que eu falei para serem subtraídas desse lucro. E aí, sim, depois que esse lucro for subtraído dessas despesas, aí sim você vai ter um lucro que você vai poder distribuir aí para o seu investidor. E o EV sobre EBITDA aqui quer dizer que quanto mais alto, melhor. O EV é o Enterprise Value, tá? Também é um indicador de valor da empresa. Quanto maior, melhor. Indo aqui para outro indicador que eu costumo pegar bastante é o LPA, que vai ser o lucro por ação, tá? Lucro por ação é o quê? Não é nada mais do que o lucro que você vai ter por cada ação da empresa. A Vale aqui ela tá altíssima, tá? Mesmo ela distribuindo um dividendo de 8,48, ela tá dando um lucro por ação de 10,47. Isso daí por quê? Porque a Vale, além de ser uma boa pagadora de dividendos, ela também gera lucro para o investidor. Ela investe em si mesma, ela abre o portfólio dela, né? Ela tem um portfólio bastante extenso, mas ainda assim muito focalizado aí na China, mas está aí abrindo novos horizontes aí. Então ela ganha também no lucro. A sua cotação aí chega às vezes em alguns anos aí a R$ 90, R$ 100, enfim. Ela também ganha no lucro. Por isso que está esse lucro por ação todo aí de 10,47. Eu acho importante o investidor saber disso também. Já VPA, que é valor patrimonial por ação, é o preço justo da ação que ela deveria valer, né? A Vale agora no momento está R$ 71,69. Como ela está 71% mais barato lá pelo P sobre VP, lembra que eu falei para vocês? Então, como ela está 71% mais cara, então isso daí significa que esse 71% adicionado ao valor desse preço justo vai dar o preço da cotação atual que vocês estão vendo agora no mercado, entendeu? Mas esse preço aqui é o preço justo dela, ela deveria valer R$ 41,90, mas o mercado está precificando tão bem a empresa que ela está lá nas alturas, está na base dos R$ 70. Além disso, também outros indicadores que eu vejo, questão de dívidas, né? Como é que a empresa está endividada ou não.
Lembrando que quanto menos dívida, melhor, tá? Em qualquer um desses indicadores, quanto menos dívidas, melhor. E questão de indicadores de rentabilidade, tá? De eficiência aqui, margem líquida, essas coisas também é importante de ver. Mas eu vejo aqui, por exemplo, o ROI. Eu costumo ver o ROI. Desse conjuntinho aqui, eu costumo ver mais o ROI. O ROI, lembrando, quanto maior, melhor. Porque o ROI significa o quê? Todo o capital da empresa que a empresa tem, se ela investisse nela mesma, quanto que ela geraria de lucro para o seu investidor. E quando eu digo todo o capital, eu quero dizer todo o capital mesmo, até o dinheiro dos investidores que está lá investidinho na Vale é contado como capital. Então, estou pegando todo esse capital da empresa, se você reinvestisse ele nela mesmo, quanto que ela geraria de lucro? Então, resumindo, esse daí vai ser o ROI. Lembrando que quanto maior, melhor o ROI, tá? Você vai vendo o desempenho da empresa através do histórico aí do ROI, que você vai vendo se ela está subindo, se ela está caindo. Aqui, enquanto isso, a Vale está caindo, mas ela já teve um ROI de 63% lá em 2021, tá? Que foi o pico lá dela lá mesmo. Aí em 2021 ela teve um ROI de 63% aí. Além desses indicadores que eu falei, o que eu costumo ver também são os dividendos, né? Como eu falei, quantas vezes a empresa paga dividendo ao ano, se ela é uma boa pagadora de dividendo ou não, o valor que ela paga de dividendo, porque tem empresas como os bancos, por exemplo, a maioria deles paga todos os meses, mas pô, paga questão de centavos, às vezes nem centavos, é menos do que um centavo que eles pagam para o investidor. Então, pô, quando tu vai ver o resultado final é mixaria, não é nada relevante, entendeu? Aí eu vejo quantas vezes ela paga, o valor que ela paga, graças a Deus, a Vale. Eu sempre gostei dela porque ela sempre foi uma boa pagadora de dividendos e sempre pagou dividendos generosos aí para os seus investidores. E acredito que mesmo ela estando cara, né, cara, vale a pena investir nela. E é isso, pessoal. Além desses dados aí que eu falei para vocês, eu costumo acompanhar também de perto no site da Vale, ou então por aqui mesmo, em comunicados. Eu vou em comunicados e costumo acompanhar aí os comunicados que foram feitos da Vale. Aqui, ó, por exemplo, teve data prevista para a Assembleia de Acionistas, né, no dia 12 do 1, a notícia saiu 12 de 1 de 2024. Então, essas informações também são muito importantes de vocês saberem para quando vocês forem investir na empresa, vocês não entrar vendido nela. E saber todas as notícias aí, acredito eu, né? Pelo menos eu levo isso para mim, é o essencial aí para o investidor começar a ter uma ideia sobre o mercado financeiro e não ficar vendido naquela empresa que ele quer tanto investir. Então, pessoal, muito obrigado aí por esse vídeo. Não se esqueça aí de deixar o like, tá? Se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo aí. Já agradecendo aí o pessoal que gosta aí desse tipo de vídeo, que estão me dando feedback positivo, aqueles que também estão me dando feedback para dar uma corrigida aí. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, tá? Valeu!